Olá, pessoal. Essa é a segunda parte do nosso encontro, Colonizando o Pensamento. E nesse bloco, a professora Meire vai fazer alguns comentários e vai fazer uma análise, dando destaque ao manual, o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, dando destaque para as medidas antirracistas contidas nele. E também analisar o racismo sutil por trás das palavras da Secretaria de Justiça e Cidadania, em parceria com o Ministério Público. Certo, Meire? Vamos nessa. Olá, pessoal. Meu nome é Meire, eu sou professora de língua portuguesa, primeiros e segundos anos Matutino. Vou apresentar, só um instantinho, por favor. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Então, pessoal, nós vamos focar na ideia do nosso vocabulário. Você sabe usar as palavras corretamente? Quando a gente faz essa pergunta, a gente pensa muitas vezes na questão da ortografia, ainda mais que nós estamos trabalhando no vácuo ortográfico, mas essa ideia, ela vai para outro sentido. Então, antes de mais nada, eu queria citar a Djamila Ribeiro, do Pequeno Manual Antirracista, que ela fala o seguinte: quando eu conheço uma cultura, eu a respeito. Então, é essencial estudar, escutar e se informar. Quando a gente pega essa ideia, nós vamos pensar: será que nós realmente estamos conhecendo a cultura, a nossa cultura, a cultura do outro? E aí, eu peguei uma expressão, uma palavra do racismo sutil por trás das palavras da Secretaria de Justiça e Cidadania do Ministério Público. E nós temos uma que é bem recorrente, que é feito nas coxas, que traz a ideia de telhas que eram moldadas nas coxas dos escravos, e que essa expressão, ela tem sido utilizada no decorrer dos séculos, mas que ela traz um racismo muito forte por trás disso. E como que nós poderíamos substituí-la? Por algo mais mal feito. Eu não vou utilizar mais essa expressão, porque hoje eu tenho conhecimento de que ela é uma expressão racista. E nós temos a palavra denegrir. É uma palavra muito usada, principalmente no meio acadêmico, e ela possui a raiz no significado de tornar negro, como algo maldoso e ofensivo. Então, por que não substituí-la? Vou substituir pela palavra difamar. Por quê? Qual a importância de substituir? Porque hoje eu tenho conhecimento de que ela é uma palavra que traz o racismo em si. E eu convidei a aluna Jéssica para responder uma questão para a gente. Jéssica, você está por ali? Oi. Antes de nós tratarmos sobre você já tinha conhecimento das diversas expressões racistas que Eu tinha conhecimento de algumas expressões. Tá publicando aqui também. Quais que você já conhecia? Eu conhecia o feito nas coxas, criado mudo, aqui também, e doméstica. Então, a gente percebe que tais expressões, elas podem ser facilmente
retiradas do nosso vocabulário, porque o que acontece? Como eu não tenho conhecimento de que essas palavras são racistas, infelizmente eu vou usá-las sem nem saber. Mas, hoje, a par de que elas trazem o racismo em si, a minha consciência vai fazer com que eu não as utilize mais. Tanto é que a Secretaria de Justiça, ela quis trazer tais expressões e ainda pontuou quais outras palavras ou expressões nós podemos substituir. E eu vou voltar à apresentação. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? A Jamila Ribeiro, ela vem falar que o silêncio, ele é cúmplice da violência. A partir do momento em que a gente fala ser uma pessoa antirracista, existem atitudes que vão fazer com que eu comprove essa ideia, porque é muito fácil eu dizer isso, mas a prática, ela já é bem diferente. Então, para que eu assuma essa postura, eu não posso assumir o silêncio, porque a partir do momento que eu me calo frente a atitudes racistas, eu sou cúmplice. E ela fala que reconhecer o racismo é a melhor forma de combatê-lo. Não tenha medo das palavras branco, negro, racismo e racista. E aí eu volto para a Jéssica e pergunto para ela: Jéssica, quais as medidas antirracistas nós podemos adotar? Ou ter algumas atitudes que às vezes a gente faz e não percebe. Pessoal, dentro dessas pesquisas, nós vamos ver que são várias as atitudes que a gente tem e que realmente a gente não percebe que são atitudes racistas. Então, de todas as pesquisas que eu fiz, eu achei este manual, assim, ele traz elucidações muito pontuais e, às vezes, as pessoas falam assim, é uma leitura fácil. Eu não vejo como uma leitura fácil, vejo como uma leitura breve, porque a partir do momento que ele traz um assunto tão doloroso, ele não é fácil. Então, é uma leitura que todos nós deveríamos fazer, seria como uma primeira leitura para tantas outras, para nós assumirmos uma atitude antirracista. Eu vou voltar para a apresentação. E ela fala o seguinte: chegamos assim à seguinte pergunta: o que de fato cada um de nós tem feito e pode fazer pela luta antirracista? O autoquestionamento, fazer perguntas, entender seu lugar e duvidar do que parece natural. Primeira medida para evitar reproduzir esse tipo de violência. Então, questionamentos. Será que realmente nós estamos tendo um olhar frente ao que é o racismo? Eu achei muito interessante a fala de uma pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiras, da Universidade Federal de São Carlos, o nome dela é Petronília Gonçalves. Ela fala que a primeira coisa que nós devemos assumir como antirracista é reparar o desconhecimento. Se eu desconheço a cultura, se eu desconheço o que
verdadeiramente é o racismo, este é o momento de eu ir atrás, de eu procurar, de eu entender o que ele é. Porque a partir do momento que eu tenho consciência do que é o racismo, eu parto para a prática. Então, a partir do momento que eu assumo a consciência, que eu parto para a prática, eu estou reconhecendo, infelizmente, né, essa prática em nossa sociedade, e eu estou assumindo uma postura de mudança frente a isso. E quando perguntaram a essa professora como que nós poderíamos combater o racismo, como nós poderíamos ser antirracistas, ela lança outra pergunta, ela fala: o que sabemos das histórias das famílias negras? Qual o nosso conhecimento frente ao que as pessoas negras passam, o que elas vivenciam? Então, a partir do momento que eu questiono, que eu procuro saber, eu já estou assumindo uma postura que vai culminar em uma atitude antirracista. E a Djamila, quando ela fala no capítulo Leia autores negros, ela lança a seguinte ideia: precisamos ir além do que já conhecemos. Por quê? Nós conhecemos diversos autores brancos. E os autores negros? Será que nós conhecemos verdadeiramente? E pensando nisso, eu trouxe o livro para nós falarmos um pouquinho a respeito dele, que é O Caçador Cibernético da Rua 13, de Fábio Cabral. Ele é um livro que fala do afrofuturismo, ele traz a cultura negra, ele traz questão de deuses, ancestralidade, ele traz a ideia do herói negro, é um livro de aventura, de fantasia, de ciência, e ele começa com essa seguinte frase: antes de olhar para o céu, salve este mundo inteiro que há dentro de você. Eu acho essa frase, assim, muito impactante, e ela faz com que a gente sinta vontade de ler, de você conhecer essa história. E uma parte bem interessante que eu percebo no livro é quando ele faz um paralelo com o que foi a escravidão do negro. E uma das personagens, ela fala o seguinte: tudo começou quando Oludamare sonhou uma história sobre o universo. Seu sonho foi tão forte, tão poderoso, que acabou criando tudo o que existe, tudo que se inicia e termina com a história. Pois, no fim, a história é o que importa. Por isso, vou contar uma para vocês. Havia um mundo que mais tarde foi chamado de mundo original. No mundo nasceu a mãe, o continente, a terra de onde nasceram todas as pessoas. Do ventre da mãe nasceram os filhos, as rainhas e reis descendentes dos ancestrais. As filhas e filhos viviam bem, às vezes tinham conflito, mas também tinha alegria. Às vezes tinha guerra, mas também tinha amor, e tinha respeito, a dedicação ao ancestral. Respeito às mães, às anciãs, às líderes e aos governantes do povo. Respeito dos pais, guerreiros e sábios, auxiliares das rainhas. Respeito dos mais novos, respeito ao futuro. As filhas e filhos viviam bem. Aí vieram as naves dos alienígenas, barcos voadores invadiam o mundo. Os alienígenas violentaram a mãe, arrancaram os filhos do seu ventre, sequestraram pessoas, acorrentaram-nas como se fossem animais, levaram para o mundo, para o outro mundo, que mais tarde foi chamado de mundo novo, e os alienígenas agrediram o mundo com lixo e poluição. Escravizaram os filhos do continente com violência e ódio. Mas a força dos ancestrais está com seus filhos e filhas. A força ancestral despertou e os filhos do mundo acabaram com os alienígenas. Conquistaram a liberdade com as suas próprias mãos e fizeram do mundo novo o seu novo lar. E o mundo voltou a sorrir para os seus filhos e filhas. O fim dos alienígenas significou o nosso novo começo. Então, que possamos mudar para melhor, que possamos nos unir uma vez mais. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Que tenhamos sempre inspiração para fazer coisas belas.
Que Olodumare e os ancestrais sigam nos ajudando sempre a produzir o melhor possível. Que Babá me odeie, os Ozi nos abençoe. O que? Aru. Então, pessoal, essa passagem eu achei fundamental de trazer para nós termos uma ideia do que esse livro traz. Apesar das lutas serem bem violentas, ele traz a questão do amor, da compaixão, da amizade. Então, é um livro bem interessante da gente discutir essas questões, que ele valoriza a ancestralidade, a cultura negra, ele valoriza a ideia de um futuro feliz, um futuro promissor, em que essa luta antirracista, ela gera resultados. E, para encerrar a ideia do livro, eu não poderia deixar de trazer essa parte, que é uma fala da Maria, uma das personagens. Ela é uma curandeira, é uma personagem feminina que traz, assim, uma presença muito forte, e ela diz o seguinte, em conversa com o personagem principal, que é o João Arulê. Sabe, é tão bom respirar, andar pela cidade, em meio ao verde dos parques, as vidraças das torres, respirar o ar que está em todo lugar, se espalhando por toda parte. Respirar, este ar que são os próprios espíritos, sentir dentro de si essa força que nos define, nos alimenta, que nos permite viver para sorrir, sofrer, conquistar, perder, amar. Está tudo vivo, sabe? A selva verde natural, a selva artificial de metal, está tudo vivo, porque está tudo pela energia ancestral dos nossos antepassados. Sim, é muito bom respirar, se sentir viva. Por isso eu aceitei como missão curar todas as feridas do mundo. Então, pessoal, eu trouxe esse livro para divulgá-lo realmente, para que nós possamos conhecê-lo, porque ele traz uma consciência, uma ideia muito relevante para essas discussões e vem de encontro a tudo que a gente pôde perceber no pequeno manual antirracista, porque quando eu falo da questão que nós precisamos ter consciência, nós precisamos saber que eu preciso ler esse manual, eu preciso conhecê-lo, e preciso conhecer tantas outras leituras que irá nos auxiliar nessa questão de assumirmos uma postura verdadeiramente antirracista. E para encerrar minha fala, eu trouxe, né, a contracapa do livro, que ela, né, Djamila argumenta que a ação antirracista é urgente e se dá nas atitudes cotidianas. E mais, é uma luta de todos e de todas. E ontem eu assisti uma entrevista dela no Roda Viva, ela fala sobre pontes, que a importância de se construir pontes se dá porque já existem muitos muros. Então, através das nossas reflexões, através da nossa consciência, e partindo da consciência para as atitudes, a gente consegue construir essas pontes, a gente consegue ajudar a nossa sociedade a ter uma postura diferente, a assumir que nós somos um país racista, mas que nós podemos mudar essa realidade. Aos poucos, qualquer um de nós pode fazer essa alteração. É o que eles comentam, né? Quem estuda essa parte, eles sempre comentam. A pessoa que está no topo dos privilégios, ela pode mudar essa ideia do racismo de uma forma. Não tem tanto poder, ela pode mudar dentro do seu lar, educando as crianças, fazendo com que elas já cresçam sem essa ideia racista. Então, todos nós podemos, sim, assumir uma atitude antirracista, mas para isso é preciso ter leitura, é preciso correr atrás do conhecimento e depois partir para a prática. Obrigada.
Amanda, pega a fala. Eu tô aqui só admirando o momento. Bom, obrigada, Meire, por essa aula incrível. Obrigada, Jéssica, também, pela contribuição. A gente vai encerrar esse bloco, né? Aliás, não vai encerrar, não. A gente vai abrir para comentários, caso alguém queira, né, fazer alguma observação. Não sei se alguém aqui já teve também a oportunidade de ler esse livro, e, enfim, eu deixei também o PDF lá na plataforma, para vocês darem uma folheada, ou até mesmo lerem, em uma sentada vocês leem, porque ele é curtinho, né? Ele, apesar de ser uma leitura, né, que envolve muitas sensibilidades e mexe com algumas feridas, assim, é uma leitura rápida. Então, acho que é bem, assim, importante mesmo, é essencial. E é isso. Se alguém mais quiser fazer algum comentário. Eu gostaria de agradecer a Jéssica pela participação. Quando eu convidei, ela topou assim na hora, então foi muito bacana, viu, Jéssica? Gostaria de pontuar alguma coisa? Não, eu queria só agradecer pelo convite. Obrigada. Bom, então, se ninguém mais for fazer nenhuma contribuição, eu convido a gente aí também, já que a Meire abriu essa discussão falando sobre as palavras, né, e sobre a estrutura da linguagem em si, como o racismo aparece através das palavras, né? Eu acho interessante a gente ir atrás da etimologia, que é a origem das palavras. A palavra escuro, a palavra negro, a palavra preto, a palavra branco, a palavra lucidez, por exemplo, né? Tudo que vem de luz e sombra, né? Esses opostos assim, eles podem ser usados não somente de maneiras ofensivas, as duas coisas, elas têm em si o seu lado negativo, seu polo negativo e seu polo positivo, né? Tanto a palavra, por exemplo, deu branco, ou a palavra preta, ganhei uma grana preta, né? Tipo, você pode usar as duas, e assim como você usa as coisas no positivo, no negativo, enfim, vocês entenderam. Existe também, né, o branco, que é o sinônimo do limpo, do claro, do transparente, e o preto como uma coisa obscura, uma coisa ruim. Então, tudo vai depender justamente de todo esse arcabouço que a Mary convidou a gente a fazer, né, de conhecer o porquê que as coisas são usadas de determinada maneira, com aquele peso, qual é o contexto que elas são usadas e com que intenção elas são usadas, principalmente. Né? Eu lembro que a Marcela abriu esse tópico no último encontro, na sexta-feira, né, sobre é melhor a gente dizer negro ou é melhor a gente dizer preto? E aí a gente entender como essa construção aqui no contexto brasileiro, né, na formação da linguagem, na nossa realidade brasileira, sem importar conceitos de outras realidades, tipo a norte-americana, ou até mesmo africana, enfim, de outros países, né, que foram colonizados, é importante a gente entender a nossa história, entender como se deram as relações aqui e quais são os significados que a gente atribui, como eles chegam nas pessoas. Então, fica aí a provocação para a gente ir atrás desses conhecimentos. Enfim, e aí, se ninguém mais for falar, a gente fecha o bloco. Queria falar rapidinho a respeito também sobre o embranquecimento, né, da população, que às vezes aqui no Brasil particularmente tem essa história, né, por exemplo, do escuro, do mais branquinho, e assim, aí eles colocam, por exemplo, como mulata. Mulata, que no carnaval é para elogiar, né, uma sambista, por exemplo, mas na verdade é uma palavra que tem uma origem horrorosa, que vem de mula,
que elas eram estupradas pelos senhores, né, pelos donos, e elas não podiam engravidar, e quando elas engravidavam, porque a mula não engravida. Então, assim, é uma coisa muito feia e que a gente utiliza hoje em dia, e a gente tem que realmente prestar atenção no que a gente fala. E é essa história que acho que a Amanda fala assim, entre o preto, o negro, né, para a gente se enxergar sempre, né? Eu acho, e o conhecimento traz isso. É isso, gente. Então fica com a gente, né? Que tem mais no próximo bloco. Até aí, Andrito. Gratidão, galera.